A aula, já está todo mundo louco para acabar logo para dar uma descansadinha, almoçar, né? Tá, então a partir de agora está sendo gravado, tá, pessoal? Bom dia oficialmente para todos. Sejam bem-vindos todos que estão conosco, né, na aula de História. Como nós havíamos combinado, né, nós já tínhamos falado na aula anterior, eu havia programado para vocês, com base no material que veio da SEDUC, falar sobre a redemocratização no Brasil. Mas, falando com vocês mesmo, vocês me disseram que não viram ainda o regime militar. Né? Viram sim, porque a gente vê isso lá no 9º ano, mas como já se passaram, né, 3 anos, quase 4, com certeza vocês pouco lembram. Devem lembrar mais porque estão estudando para vestibular e Enem já está mais, né, já devem ter passado pelo regime militar. Então, a gente vai voltar um pouquinho, a gente fala um pouquinho sobre o regime militar para a gente fazer redemocratização, tá? Eu falei com a Zélia também achou pertinente eu falar com vocês do regime militar antes da gente falar sobre a redemocratização do Brasil, né? Porque fica parecendo que não houve o regime militar e como que vai acontecer a redemocratização se nunca perdeu a democracia no Brasil, né? Então, a gente fala um pouquinho com vocês hoje sobre o regime militar. E hoje, provavelmente amanhã também, porque não dá para fazer uma aula só, uma aula de 40 minutos, né? Então, a gente vai fazer essa parte e depois a gente começa com a redemocratização, certo? Pessoal, eu tenho o hábito, né, de falar muito, né? Isso é comum em professor de história. O professor de história tem um problema, né? Ele conversa mais do que o homem da cobra. Vocês já ouviram falar no homem da cobra? O homem da cobra, antigamente, nas cidades passava o pessoal vendendo alumínio. E para vender alumínio, eles falavam demais, assim, é o professor de história, viu? Mas hoje, antes da gente começar, eu quero ouvir vocês. Na aula anterior, quando eu falei para a gente falar um pouquinho sobre regime militar, se eu não me engano, foi você, Eduarda, que falou que não tinha necessidade, porque já tinha se falado bastante. Foi você que falou? Foi? Tá, então, tá bom. Então, pessoal, vocês que já estão assim a par do assunto, podem fazer uma fala com seus colegas falando que vocês já sabem sobre o regime militar? Além de Eduarda, quem já sabe alguma coisa, pode fazer uma participação na aula e falar um pouquinho sobre isso, para que não fique só eu falando e o tempo todo só ouvindo a minha vozinha irritante, que dá sono em alguns alunos, porque eu lembro de vocês falar isso para mim na sala. Pode ser? Aí vocês fazem as participações de vocês e eu entro e faço a complementação. Pode ser assim? Pode. Pode ser? Então, vamos lá, Então, Eduarda, pode ser você que começa. E assim que a Eduarda terminar, quem quiser fazer a participação, falando o que sabe já sobre o regime militar, pode abrir o microfone e falar, tá certo? Vamos fazer isso assim, para que não fique só eu falando, porque tem muita coisa também que pode ser que eu não fale, que vocês saibam e pode complementar, certo? Vamos fazer isso assim? Eduarda, pode falar então, tá? E aí os demais já vão se organizando, quem quiser falar, assim que a Eduarda terminar, vocês podem começar. Pode falar, Eduarda. Professora, quando o Vargas entrou na presidência do Brasil, né, foi todo um processo. Primeiramente porque antes ele não era, de fato, o presidente, né? Aí depois teve todo um período mas aí ele ficou um período até ter uma nova candidatura certinha. E aí depois dessa nova candidatura que ele entrou e teve mais todo um Paranauê que foi se estendendo e ele ficou muitos anos a mais do que ele deveria ter ficado. Teve partes, assim, no processo da democratização do Brasil, né? Primeiramente porque não tínhamos uma Constituição, depois teve uma Constituição. Nessa Constituição, Vargas, ele deu muitos direitos aos trabalhadores, era um governo populista, então ele tinha muitos fãs, muitas pessoas que apoiavam o governo dele, e a maioria dessas pessoas eram, né, a população pobre.
Então, eram pessoas assim que estavam acostumadas com o governo de Vargas, estavam, de certa forma, gostando, né, por causa dos direitos. Mas aí, o Lobo Pérez de Cordeiro resolveu, né, tirar e revelar realmente quem ele era. Então, se eu não me engano, no Estado Novo, né, professora, ele começa com, aos poucos, né, retirando todo aqueles direitos que ele deu, toda aquela liberdade, aquela bondosidade, foi retirando. E aí ele começou a inserir a ditadura no Brasil. Quando ele insere a ditadura do Brasil, o Brasil ele perde o direito do voto secreto, né? E aí vai começando todo aquele governo que é um governo ditatorial. É um governo onde a população ela é completamente censurada. A população ela não tem direito de ter a sua própria opinião e nem de ser a favor de outro partido político ou de outro político além daquele que está ali. Por exemplo, aí a gente fala, tem só ditadura no capitalismo. Não, não tem. Vamos lá na Revolução Russa, né? Aquilo ali também era uma ditadura, quando já se instalou o comunismo lá, né? E aqui no Brasil não foi diferente. Então, era isso, né? Tinha muita censura, era muita violência, muita tortura, além de que, tipo assim, a população, ela ficava completamente alienada, porque o Vargas, ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para poder fazer com que a população ouvisse que aquilo era um governo maravilhoso, que o Vargas era maravilhoso. Vamos lembrar também que naquele tempo não tinha muitos recursos assim, como TV, como rádio, assim, tinha, né? Mas a população era muito pobre, então o que ele fazia? Eu esqueci o nome desse termo, mas tem um termo para isso. Ele passava nos rádios, né? Aquelas propagandas falando que o Vargas era maravilhoso, que o governo ele era perfeito, e a população, ela, de certa forma, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo fora daquele contexto. O que a população vivia mais era isso, essa opressão, onde quem era contra era morto, era torturado. Ainda tem gente que fala que não houve tortura no Brasil, eu morro de rir disso. Geralmente é militar que fala isso, né? Por que será? E aí. Farpas, professora. E aí, hoje em dia tem até provas, né, de que realmente aconteceu essa tortura, mas o povo costuma omitir. E também, por exemplo, a gente tem vários autores, que eu esqueci o nome, se não me engano, Chico Buarque, que nas suas músicas retratam, né, essa opressão, essa violência, e aí eles foram exilados, castrados, torturados. E foi dessa forma que a população começou a querer se movimentar contra o Vargas para tentar retomar, né, a democracia aqui no Brasil. E foi um processo aos poucos, né? Teve as diretas já, não sei o quê. E, professora, acabei de acordar, eu tô muito sonsa. É basicamente isso que eu lembro agora. Mas aí, aos poucos, conseguiram restabelecer a democracia aqui no Brasil, depois de muita luta, muitas mortes, mas estamos aqui. Agora, hoje, numa aristocracia disfarçada de democracia que só Deus sabe quando e se vai acabar. Faz parte da história brasileira, né? Tá, pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Sabe mais alguma coisa sobre o regime militar e quer falar alguma coisa a respeito? Não? Vitor Samuel, Gabriel.
Gabriel tá por aí, o Gabriel que era do terceiro E, do terceiro F, tá por aí. Sei que sabe muita coisa a respeito, porque já conversamos a respeito disso. Mais alguém? Lívia? Juliana? Tá bom, Vitor. Você passa, né? Tá bom, pessoal. Obrigado pela participação, tá, Eduarda? Só fazendo, eu vou fazer uma parte aí. Você já justificou, mas tem uma pequena correção para fazer. Seguinte, o regime militar, ele acontece de 1964 a 1985, né? Então ele vai acontecer depois dos governos populistas, tá? Os governos populistas esses que a gente estudou lá em Atualidades Políticas, Econômicas e Sociais, tá? Então, depois do Getúlio Vargas e de outros governantes brasileiros, vai acontecer que eles vão tirar o João Goulart do poder, tá? Vai acontecer um golpe civil-militar, tá? Em 1964, que tira o governo do João Goulart, né, do poder, e implanta no Brasil um regime militar, onde o Brasil será governado por 5 generais, tá? Os 5 militares de alta patente, 5 generais, tá? Mas, para a gente conhecer um pouquinho da história do regime militar no Brasil, a gente precisa entender o contexto histórico do que estava acontecendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo naquele momento, tá? A gente sabe que o Brasil e o mundo está vivendo o contexto da Guerra Fria, onde o mundo está dividido entre socialismo e capitalismo, e o Brasil ele é um país que está do lado dos países capitalistas, né? Ele está do lado dos Estados Unidos, e vocês como estudantes de terceiro ano já, e preparando para o vestibular e para o Enem, né? Vocês já sabem que o Brasil estava do lado dos capitalistas porque ele dependia muito da política econômica financeiramente dos Estados Unidos, né? Então, o contexto geral era um contexto de Guerra Fria, né, onde o capitalismo tentava evitar o avanço do socialismo, ou seja, os Estados Unidos tentavam evitar esse avanço do socialismo aqui na América, né? E muito recentemente havia acontecido do país Cuba ter se tornado um país socialista, né? Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos aperte o cerco para que não apareça mais países com essas tendências socialistas aqui na América, tá? Então, os Estados Unidos vai ser um grande incentivador, não só financeiramente, mas politicamente, para que haja no Brasil, né, uma intervenção militar, tá? Que haja no Brasil essa introdução desse regime militar, certo? Então, o Brasil vive essa intervenção militar não só por conta das políticas econômicas e sociais, do que estava acontecendo dentro do Brasil naquele momento, mas por conta do contexto histórico todo da Guerra Fria, tá? Da influência dos Estados Unidos sobre o Brasil para evitar que acontecesse do Brasil vir a ser um país socialista, tá? Então, esse contexto histórico é importante que vocês entendam. Entendam também a participação dos Estados Unidos nessa implantação do regime militar no Brasil, tá? Até aqui tudo bem? Sobre esse contexto histórico, contexto de Guerra Fria, participação dos Estados Unidos, tranquilo até aqui? Ou ficou alguma coisa que vocês ficaram em dúvida e precisa que eu fale, pessoal? Eu fiquei, professora. Tranquilo? Eu fiquei. Sim, pode falar, meu anjo. Professora, por que Vargas não era populista? O Vargas, no segundo mandato dele, quando ele foi eleito, ele foi considerado um governo populista, sim, tá? Inclusive, ele está entre os governos populistas. No golpe de 30, que ele não é um governo populista, tá? Eu só falei que a implantação do regime militar não vai ser durante o governo do Vargas, tá?
Vai ser durante o governo do João Goulart, certo? Ok, obrigada. Okay? Ele é um governo populista, sim. Assim como Juscelino Kubitschek, como Jânio Quadros, tá? Ele só não foi implantado o regime militar durante o governo dele, tá certo? Porque o regime militar já começou em 1964, ok? Mais alguma pergunta? Não. Não? Tá, pessoal. Sobre o contexto histórico da implantação do regime militar, tranquilo, vocês conseguem caminhar por aí. Quando eu falo sobre o regime militar, é importante que a gente entenda que não só aqui no Brasil, mas todos os lugares que tiveram ditaduras, né, a gente sabe que eles são uma política autoritária, né? Aqui no Brasil, ela tem essa característica do autoritarismo e, além do autoritarismo, ser anticomunista, tá? Então, os militares vão chegar ao poder usando algumas estratégias, né? Usando algumas desculpas, como para conter o avanço do comunismo no Brasil, tá? A gente sabe que foram desculpas, tinha sim alguns comunistas no Brasil? Tinha, só que não era o caso de ameaçar a democracia no Brasil, tá? Mas eles usaram como desculpa o avanço do comunismo, certo? Então, as características principais do regime militar dentro do Brasil: um regime autoritário, com repressão de direitos, né? Com repressão de liberdade de imprensa, a gente sabe, com muitas torturas e várias outras coisas. Além disso, a contenção do comunismo dentro do Brasil. Ok? Tá, pessoal. A gente sabe que foi implantado gradualmente, não foi, chegou-se e implantou de uma vez, né, todas as repressões, foi gradualmente limitando as liberdades, né, dos brasileiros com o regime militar. A gente sabe que quem inicia o regime militar, quem é responsável por dar forma ao regime militar, é o Costa e Silva, né, que é o que vai assumir o poder a partir da retirada do João Goulart do poder, né, e o Costa e Silva ele vai ser responsável por começar a organizar, a dar forma para o regime militar no Brasil, tá? Dentre essas organizações, ele vai criar, por exemplo, a SNI, tá? Que é o Sistema Nacional de Informação, né? Que vai passar as informações, que vai entregar as pessoas que pensariam diferente do governo, né? Ele vai criar uma lei para a imprensa brasileira, o que ela pode, o que pode, o que não pode ser publicado, essas questões. Por enquanto, bem leve, depois no futuro, com outros governos, a gente vai ver que isso vai arrochar e vai se tornar cada vez mais reprimido, né? Ele vai criar o Centro de Informação do Exército, tá? Onde vai chegar as informações de quem era contrário ao regime militar, né? Então, vai começar a surgir sobre tudo isso. Ele vai criar uma lei de segurança nacional e, além disso, cria-se também, durante o governo dele, os atos adicionais, os atos AI, que é os atos adicionais. Os atos adicionais, eles são projetos de lei, tá? Eles vão ser, alguns momentos, eles serão superiores à Constituição Brasileira de 1946, tá? Vão ser projetos de leis que eles vão criar, que vai para implantar algumas leis que não estavam na Constituição. Tipo, por exemplo, eles querem proibir a imprensa de divulgar notas sobre o governo. Ah, mas isso não está permitido na Constituição. Então, cria-se um ato institucional para isso. Tá? São projetos de leis que vão substituir, né, algumas leis que estão na Constituição Federal. Certo? Tá, pessoal, isso é só um apanhado geral, tá? A gente fala agora mais propriamente, diretamente sobre o regime militar. Eu vou compartilhar a tela com vocês a partir de então, para a gente falar mais especificamente sobre o que foi cada um dos governos e assim sucessivamente. Ok? Então, quando tiver com alguma dúvida, pessoal, peça para eu explicar novamente, tá? Porque eu vou cobrar isso de vocês lá nas nossas atividades, assim que a gente terminar.
e vou também cobrar na avaliação de vocês, tá bom? Quando compartilhar a tela aí, vocês me avisam, por favor? Já está compartilhando. Tá compartilhando já? Então vamos lá, pessoal. Tá, como você falou, Eduarda, coincidentemente, você citou o Chico Buarque de Holanda, é uma frase dele, né? A gente sabe que o Chico Buarque de Holanda, juntamente com alguns outros cantores brasileiros, como o Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil e alguns outros cantores, eles fizeram parte de um movimento pela redemocratização do Brasil e eles vão viver exilados no Brasil por um certo tempo. Tá? Mas a gente vai ver isso depois com mais detalhes. Então, é uma frase dele, né, que fala sobre que a pátria dormia, né, e vai acordar durante as tenebrosas transações, tá? Tá aí uma frase dele para gente, só para lembrar como que estava acontecendo. Regime militar de 1964 a 1985, né, a ordem e o progresso, é uma das pessoas, como eram torturadas as pessoas na época, né, que está aí de pendurado na ordem e progresso aí. Tá, pessoal, então vamos lá. Quem pode fazer a leitura aí para nós, por favor? Professora, minha tela tá toda preta, por isso que eu não vou ler no caso. Tá. Tem mais alguém que Ah, apareceu, eu leio. Apareceu? Tá, deixa só eu abrir a tela aqui para aparecer melhor aí para você. Peraí. Porque senão vai sair um cantinho aqui da reunião e não dá para você ler. Deixa eu só abrir aqui. Bom, a hora que a tela abrir, a gente agradece muito. Pode ler? Tá aparecendo aí para você? Tá, construindo a ditadura, não é? Isso, não, pode ler sim. Se estiver aparecendo, é porque aqui para mim não está aparecendo. Pensei que não estivesse aparecendo para vocês. Então vamos lá. Construindo a ditadura. Crise política. A saída de Jânio Quadros, em 1961, somada aos posicionamentos do governo Jango, setores conservadores, aliados dos militares, deram início à campanha de desestabilização do governo. As reformas de base foram duramente combatidas pela elite. Em 31 de março de 1964, o golpe militar derrubou Jango. A partir do golpe, os militares passaram a desmobilizar quaisquer focos de luta popular. As organizações trabalhistas, como a CGT, as organizações estudantis, UNE, as ligas camponesas e os movimentos de base da Igreja Católica passaram a ser duramente perseguidos e reprimidos. Ok, pessoal. Então, o que dá para a gente perceber? Que os problemas, né, nos governos populistas, eles já haviam começado lá em 1961, né, e eles só vão se agravando cada vez mais, até chegar na reforma de base proposta pelo Jango, ou seja, pelo João Goulart, né, e quando o João Goulart ele faz essas propostas na reforma, né, reforma de base, ele vai mexer com as elites brasileiras, né? E as elites brasileiras, juntamente com os comandos militares, vão começar a se articular, né, a se organizar. E acaba acontecendo o golpe civil-militar, tá, professora? Mas por que fala ditadura militar? Por que não fala, né, que, pelo que a gente entende, só teve os militares no poder? Na verdade, a gente sabe que não foi, tá? Houve a participação de muitos civis que faziam parte da classe alta do Brasil, né? E vai acontecer de estar o nome acontecer de ditadura militar, porque quem estava apto, né, preparado e organizado para assumir a administração do Brasil a partir de então eram os militares, né? Então, os militares vão assumir o poder.
Daí o nome ditadura militar. Mas, na verdade, é um golpe civil-militar. Não foi só os militares que deu o golpe para implantar a ditadura militar no Brasil, né? E aí a gente vai perceber o avanço dessa mobilização, dessa retração na nossa democracia, quando é fechado algumas instituições, né, como, por exemplo, a UNE, que era representante dos estudantes brasileiros, né, e outras instituições que vão sendo gradualmente fechadas. Tá? Pessoal, deixa só eu voltar essa tela aqui, porque... Professora, esses setores conservadores é a igreja? Também. Mentira! Forma que a Igreja Católica provavelmente vai se arrepender muito, né? Depois, tanto é que depois ela mesma vai ser uma das que sofrerão, né, as consequências. Com certeza. Nossa, tô chocada. Mas a gente sabe que a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, né, as outras igrejas também, mas a igreja, ela é santa e pecadora, e a gente sabe disso, né? Ela acaba fazendo parte de alguns momentos não tão agradáveis, né? Mas a gente sabe disso. Gente, eu tô tentando voltar a tela aqui, mas a coisa tá tensa, hein? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tô querendo voltar a tela pro tamanho normal. Sim. Sim, é melhor. Tá, vou voltar a compartilhar com vocês pra gente continuar. Assusta, né, Eduarda, quando a gente vê esses setores conservadores da igreja fazendo parte, né? Eu sinto vergonha, professora. Muita vergonha. Você fica com vergonha? Eu sinto vergonha. Eu também. Uhum. Eu também, Eduarda. Então somos duas. Né? Mas é E assim eu que sou crente tenho medo de crente. Mas é assim mesmo. Tá, mais alguém lê para nós? Aí, pessoal, agora vai falar sobre a participação norte-americana, né, na cooperação dos Estados Unidos para a implantação do regime militar no Brasil, que eu já falei para vocês antes, né, eu acabei antecipando tudo. Mas agora vai falar um pouquinho sobre essa participação, essa ajuda que os Estados Unidos vai dar para a implantação desse regime aqui no Brasil, tá? O presidente dos Estados Unidos, juntamente com a embaixadora americana aqui no Brasil. Depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês uma conversa entre eles, falando exatamente sobre o que deveria ser feito com o Jango, se o Jango daria conta, como que seria, se o Jango não desse conta e deixasse implantar um regime socialista aqui no Brasil. Tá? Mas aí, se vocês quiserem, no particular, vocês me pedem, eu mando para vocês depois. Tá, alguém lê para nós, por gentileza? Daqui a pouquinho nós vamos embora, gente. Eduarda, pode ser você? Pode sim, professora. A disposição norte-americana de cooperar com os conspiradores, no entanto, iria muito além da transferência dos dólares. No mesmo dia em que o movimento militar foi deflagrado, o governo dos Estados Unidos deu sinal verde para a Operação Brother Sun, uma resposta ao pedido de apoio logístico feito pela Embaixada dos Estados Unidos. A operação consistia no envio de uma esquadra liderada pelo porta-aviões Forrestal, que contava com destroyers de apoio e petroleiro para o abastecimento das tropas rebeldes. Além disso, prepararam-se os aviões para transportar para o Brasil mais de 100 toneladas de armas e munição. Era um plano de contingência. Seria colocado em prática em caso da resistência capaz de se levar a uma guerra civil. A esquadra zarpou dos Estados Unidos em 1º de abril, mas nunca se aproximou de qualquer porto brasileiro. Quanto aos aviões, jamais decolaram. A missão foi abortada
por desnecessária. Tá, então eles acharam que ia acabar tendo, né, que intervir, mas na verdade não foi necessário, né, mas mandaram o apoio, só não foi necessário chegar aqui e intervir para evitar que houvesse uma guerra civil, porque a população, na verdade, não houve reação da população naquele momento, tá? Tá, então, mais alguém, por favor? Eu vou só parar de compartilhar a tela aqui um pouquinho. Vou voltar aqui na sala de aula. Esqueci de colocar. Tá, pessoal. O que está acontecendo? Parece que só está eu, a Emily, né? E a Eduarda na sala. Eu quero que todos vocês abram as câmeras para mim agora, por favor. Todos. Quem está com câmera, abre as câmeras, por gentileza. Professora, não está fardada. Professora, não tem É porque parece que está só nós na sala. Não, a gente está aqui, filha. Porque eu peço para ler, ninguém lê, aí, né, eu fico aqui com cara de tacho. Nós estamos aqui. Eu vou virar para o lado. Estamos aí, né? E não aparece. Eu tenho que brigar para aparecer alguém nessa aula. Quem está mostrando os dedinhos para mim? Sou eu, professora. É porque aparece usuário desconhecido para mim, tá, pessoal? É porque é o seguinte, eu tento não ser chata, né? Mas vocês sabem, já foi conversado com vocês precisam ficar com essas câmeras abertas. E aí, quando eu não peço para vocês abrirem as câmeras para não ser mais chata do que eu já sou mesmo, e acontece de aparentar que eu não estou ministrando aula para mim mesma, ou para 2 ou 3 alunos e o restante não está, eu acabo tendo que ser chata, né? Porque depois cobram de mim, né? Eu lamento ter que falar isso para vocês, mas da próxima vez, por gentileza, certo? Quando pedir para ler, participar da aula, porque fica parecendo que só a Emily e a Eduarda e a Andressa, que a hora que eu cheguei, ela estava com a câmera aberta, né, Andressa? Fica parecendo que é só elas que estão interessadas, parecendo que é só para elas que eu estou ministrando aula, tá? E eu vou ser sincera com vocês. A gente fica até constrangida de falar isso para vocês. Mas fazer o quê, né? Então, por gentileza, certo? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que vocês já devem estar cansados. O último horário eu sei que é cansativo mesmo. A aula de história, então, é mais cansativa ainda, porque é muita conversa mesmo. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou pôr frequência lá no chat agora. Na manhã a gente continua. E eu espero, sinceramente, que amanhã eu não precise chamar a atenção de vocês. Tá? Eu acho desnecessário, porque vocês são alunos de terceiro ano. Mas eu não quero ser chata mais do que eu já sou, tá? Então, vou colocar lá agora no chat a frequência, vocês podem assinar a frequência e podem sair. E amanhã, no primeiro horário, nós temos aula e eu quero alunos diferentes na turma, tá? Porque senão eu vou ter que passar para a coordenação, ok? Lamento pela dura para quem não precisava ouvir, ok? Ok. Professora, a senhora Beleza, tá cansada? então. O que é, Eduarda? A senhora tá cansada de mim? De você? Aham. Por que eu estaria cansada de você? Querendo voz diferente. Tô brincando. Não, Clara, não é isso. É porque fica parecendo que é só você e a Emily que está interessada, né? Porque só vocês que participam, só vocês que... De repente até seja só vocês, mas eu vou falar uma coisa para vocês, assim, pessoal. A gente tem... Professora, mas só porque a gente não tá caladinha, a gente não gente, tá interessado? Eu tô dando aula só para elas, porque assim, como ninguém comunica não, comigo, mas não é assim não. Só ligou a câmera e sumiu, né?
E aí eu vou falar uma coisa pra Quando vocês. era na sala, vocês queriam silêncio, agora aqui vocês querem conversa. Agora eu quero que vocês conversem. Quando eu quero que vocês conversem, aí não conversa, né? O Ali Johnny tá na sala. Eu fico danando com você, pra você calar a boca. Tá, pessoal? É porque assim, pessoal, olha. Para vir dar a aula, por exemplo, a gente não detém todos os conhecimentos. A gente tem que estudar, né? A gente tem que preparar, a gente faz slide. Eu vou contar uma coisa para vocês. Depois que começou a aula não presencial, a gente trabalha triplicado. Porque se fosse lá para a sala, você explicaria, não tem que fazer slide, não tem que fazer nada, né? Mas como a aula não é presencial, a gente tem toda uma preparação, a gente leva tempo, a gente fica horas. Todo mundo, todos os professores, quando vocês tinham que ter a oportunidade de ver as nossas conversas, né? Porque tá todo mundo achando muito complicado. Tá difícil para vocês, imagine para nós. E aí, quando tem a impressão que a gente está falando sozinha, é muito constrangedor, tá? Eu lamento, vocês são meus alunos desde o ano passado, a maioria de vocês sabem como eu sou, tá? Desculpa falar isso para vocês, mas eu quero que vocês participem. Perguntem, professor, eu não entendi, faz isso para mim. Ah, professor, não, professor, eu vou ler isso aí. Não, mas eu falo, fica todo mundo mudo. Fica parecendo que não tem ninguém me ouvindo. Eu penso assim, gente, será que não tem ninguém ouvindo? Só entrar na sala e sair todo mundo? É isso que a impressão que eu tenho, tá? Amanhã nós temos o primeiro horário e amanhã eu quero todo mundo lendo esses slides, certo? E participando da aula. Quem tiver tempo, dá uma olhadinha lá para poder conversar comigo sobre esse assunto. Amanhã, tá? Ok? Então tá, tchau, professor. Tchau, Vitor. Amanhã eu quero ouvir vocês, tá bom? Ok, professora. Tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, Iago. professora. Oi. Professora, você vai colocar a chamada no Forms lá no grupo? Não, Ou não vai? tá aí no chat já.